O que você está prestes a ouvir mudará completamente tudo o que você pensava saber sobre a morte de Gene Hackman. Durante semanas, as versões oficiais nos fizeram acreditar que seu falecimento foi uma consequência natural de sua idade avançada e seus problemas de saúde. Mas um renomado patologista forense finalmente quebrou o silêncio e revelou detalhes arrepiantes que as autoridades tentaram esconder. Ele realmente morreu sozinho e abandonado em sua casa? Sua esposa foi vítima de uma doença desconhecida ou há algo mais por trás de seu misterioso falecimento? Por que os registros de sua morte foram bloqueados e as investigações foram tratadas com tanto sigilo? As inconsistências na linha do tempo, a chamada de sua esposa antes de morrer, a suspeita demora na descoberta de seus corpos e as estranhas circunstâncias que cercaram seu estado nos últimos dias geraram dúvidas perturbadoras. E agora, com as últimas declarações de um especialista em medicina forense, a verdade finalmente veio à tona, e é mais perturbadora do que imaginávamos. Então fique até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Mas antes, peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Isso não apenas nos ajuda a continuar trazendo conteúdo exclusivo com investigações profundas, mas também mostra ao YouTube que esse tipo de assunto é de interesse público e merece ser visto por mais pessoas. E se você realmente quer apoiar o canal de uma maneira especial, pode fazê-lo com um Super Thanks, o que nos permitirá continuar investigando e revelando mais verdades ocultas. Se você não puder fazer isso, não se preocupe, simplesmente deixe um comentário nos dizendo qual parte da história mais te surpreendeu. Prepare-se, porque o que revelaremos neste vídeo desafiará tudo o que você pensava saber sobre a morte de Gene Hackman. Gene Hackman, apesar de sua enorme fama e sucesso no cinema, sempre foi uma pessoa discreta quando se tratava de sua vida pessoal. Ele nunca foi do tipo que gostava de badalações de Hollywood ou de grandes eventos sociais. Ao contrário de muitos de seus colegas de profissão, preferia manter-se afastado dos holofotes quando não estava atuando. Era um homem que valorizava profundamente sua privacidade e tinha um estilo de vida simples, especialmente nos últimos anos, quando escolheu viver longe da agitação das grandes cidades. Desde o início, sua história de vida foi marcada por desafios e superações, que moldaram seu caráter e sua forma de enxergar o mundo. Nascido em 30 de janeiro de 1930, em San Bernardino, Califórnia, Eugene Allen Hackman cresceu em um ambiente instável. Seu pai, Eugene Ezra Hackman, trabalhou como operador de impressora em um jornal local, mas a família enfrentava dificuldades financeiras e não tinha uma vida confortável. Para Gene, a infância foi uma mistura de momentos felizes e outros mais duros. Um dos eventos mais marcantes de sua juventude foi quando seu pai abandonou a família. Hackman tinha apenas 13 anos quando viu seu pai sair de casa e nunca mais voltar. Esse abandono o afetou profundamente, deixando nele uma ferida emocional que levou anos para cicatrizar. Em entrevistas, ele chegou a mencionar que esse episódio influenciou sua forma de ver a vida e as relações interpessoais. Durante anos, ele evitou falar sobre o pai, e esse afastamento moldou sua própria maneira de ser um pai presente e dedicado quando teve seus filhos. Na adolescência, Hackman se mudou para Danville, Illinois, onde viveu com sua mãe e outros parentes. Ele não era um aluno excepcional, nem demonstrava grande interesse pelos estudos tradicionais, mas sempre teve uma veia criativa muito forte. Desde cedo, mostrou interesse pelo cinema e pelo rádio, fascinando-se com histórias bem contadas e personagens memoráveis. No entanto, sua trajetória foi tudo menos linear. Antes de se tornar ator, serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos aos 16 anos, falsificando sua idade para poder se alistar. Durante seu tempo no serviço militar, Hackman desenvolveu uma disciplina rígida e aprendeu lições valiosas sobre resistência, determinação e trabalho em equipe. Essa experiência foi fundamental para sua vida, ajudando-o a moldar a personalidade resiliente que carregaria ao longo dos anos. Após sair dos fuzileiros, Gene passou por momentos difíceis. Ele não tinha um rumo definido e enfrentou uma série de empregos pouco promissores, incluindo trabalhos como caminhoneiro,
funcionário de loja e até mesmo operador de elevador. Mas sua paixão por atuar falava mais alto. Ele decidiu estudar teatro na Pasadena Playhouse, na Califórnia, onde conheceu outros atores que também estavam buscando um lugar ao sol, entre eles Dustin Hoffman e Robert Duvall. No entanto, Hackman não era visto como um talento promissor no início. Foi rotulado como alguém sem futuro na atuação, uma crítica que o desanimou, mas que, ao mesmo tempo, serviu como combustível para provar que estavam errados. Foi em meio a essas dificuldades que Hackman conheceu Faye Maltese, a mulher com quem se casaria em 1956 e construiria uma família. O casal teve 3 filhos, Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Ann. Para Hackman, a paternidade foi uma experiência que mudou sua forma de enxergar o mundo. Ele queria ser um pai diferente do que teve e se esforçou para estar presente na vida dos filhos. Apesar das demandas de sua crescente carreira em Hollywood, o relacionamento com Faye foi sólido por muitos anos. Mas à medida que Hackman se tornava um ator cada vez mais requisitado, a distância emocional entre eles crescia. O casal acabou se divorciando em 1986, depois de 3 décadas de casamento. Foi um momento doloroso para Hackman, que sempre levou a sério o compromisso familiar, mas reconhecia que a relação havia chegado ao fim de forma inevitável. Após o divórcio, ele passou alguns anos focado apenas no trabalho, até que conheceu Betsy Arakawa, uma pianista clássica talentosa e empresária. Betsy e Jean formaram um casal harmonioso e decidiram viver longe da agitação de Hollywood. Casaram-se em 1991 e mudaram-se para Santa Fé, no Novo México, onde passaram os últimos anos juntos, desfrutando de uma rotina pacífica e cercada pela natureza. A relação com Betsy foi descrita por amigos próximos como um verdadeiro porto seguro para Hackman. Eles compartilhavam o gosto por arte, música e literatura, além de levarem um estilo de vida simples, sem grandes ostentações. Santa Fé tornou-se um refúgio para Hackman, onde ele podia se dedicar às suas paixões fora do cinema. Ele passou a escrever livros, tornando-se autor de romances históricos e policiais, um lado de sua criatividade que poucos conheciam. Ele gostava de andar de bicicleta, um hábito que manteve até a velhice, e era um grande apreciador de pintura e escultura. Sua casa era repleta de obras de arte e livros, refletindo sua personalidade introspectiva e intelectual. Mesmo com uma carreira de enorme sucesso, Hackman nunca se deixou levar pelo ego ou pela vaidade da fama. Ele costumava dizer que o que mais valorizava na vida era a liberdade de ser ele mesmo, sem precisar seguir padrões impostos por Hollywood. A saúde de Gene Hackman foi um assunto que sempre despertou a curiosidade dos fãs, principalmente porque ele era uma figura que prezava muito pela discrição e raramente falava sobre seus problemas físicos e emocionais publicamente. Ao longo da vida, Hackman sempre manteve uma postura ativa, evitando excessos comuns no meio artístico. Mas, como qualquer pessoa, enfrentou desafios que afetaram sua saúde e, com o tempo, levaram ao seu declínio. Desde jovem, Hackman sempre teve uma saúde relativamente boa, especialmente por ter servido no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde adquiriu uma disciplina física que carregou ao longo da vida. Ele nunca foi do tipo que gostava de academia ou de treinos rigorosos, mas mantinha uma rotina que incluía caminhadas e, mais tarde, ciclismo, uma de suas paixões. Quando morava em Santa Fé, Novo México, era comum vê-lo andando de bicicleta pelas ruas tranquilas da cidade, aproveitando o ar puro e a paisagem do deserto. Essa prática o ajudava a manter-se em forma e, até certo ponto, a preservar sua saúde cardiovascular. Porém, com o passar dos anos, a idade começou a cobrar seu preço. Nos anos 90, Hackman teve um susto sério quando precisou passar por uma cirurgia de angioplastia para desobstrução das artérias do coração. Esse procedimento veio após um diagnóstico de doença arterial coronariana, uma condição relativamente comum em pessoas de sua idade, mas que exigia mudanças significativas no estilo de vida. A partir desse momento, ele começou a tomar mais cuidado com sua alimentação, adotando uma dieta mais equilibrada e controlando o consumo de gorduras e açúcares. Apesar disso, nunca foi uma pessoa extremamente rigorosa com sua alimentação, gostava de desfrutar de boas refeições, especialmente na companhia da esposa. Betsy Arakawa. Após a cirurgia,
Hackman continuou vivendo sua vida de forma relativamente normal, mas a experiência deixou nele um impacto emocional. Ele começou a refletir sobre a passagem do tempo e sobre o que queria fazer com os anos que ainda tinha pela frente. Foi nessa época que começou a considerar a aposentadoria da atuação, mesmo estando no auge da carreira. Ele não queria se ver preso a um ritmo de trabalho intenso que pudesse prejudicar sua saúde e, em 2004, após filmar Bem-vindo à Prisão, decidiu que era hora de parar. Seu afastamento não foi algo que aconteceu de repente. Ele simplesmente foi se afastando dos holofotes, recusando papéis e optando por uma vida mais pacata, focada em seus hobbies e na escrita de livros. Nos anos seguintes, Hackman manteve um estilo de vida relativamente ativo para alguém de sua idade. Mesmo aposentado, gostava de fazer caminhadas, ler bastante e se dedicar à pintura e escultura, atividades que lhe davam prazer e ajudavam a manter sua mente ocupada. Porém, por volta dos 85 anos, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. Pequenos esquecimentos, dificuldades em lembrar nomes de pessoas próximas e episódios de confusão começaram a preocupar sua esposa, Betsy. No início, eles atribuíram esses sintomas ao envelhecimento natural, algo que acontece com muitas pessoas na terceira idade. Mas, com o tempo, os lapsos de memória se tornaram mais frequentes e intensos. Foi então que, após uma série de exames, Hackman recebeu o diagnóstico de Alzheimer. A notícia foi um choque para sua família e amigos mais próximos. Ele, que sempre foi um homem independente e de raciocínio rápido, agora enfrentaria uma doença que, aos poucos, o afastaria da realidade. Nos primeiros anos, Hackman ainda conseguia manter certa autonomia. Ele continuava lendo e escrevendo, embora com mais dificuldades. Mas, conforme a doença avançava, sua capacidade de se expressar e se lembrar das coisas começou a se deteriorar rapidamente. Betsy tornou-se sua principal cuidadora, dedicando-se integralmente a garantir que ele tivesse conforto e qualidade de vida. A progressão do Alzheimer foi implacável. Nos últimos anos, Hackman já não reconhecia algumas pessoas. Tinha dificuldades para se comunicar e, por vezes, se perdia dentro de casa. Ele também começou a ter problemas motores, comuns em estágios mais avançados da doença, tornando-se cada vez mais dependente dos cuidados de Betsy. Ainda assim, havia momentos de lucidez em que ele reconhecia sua esposa e trocava palavras carinhosas com ela, algo que a emocionava profundamente. Esses pequenos instantes de conexão eram o que davam forças para Betsy continuar ao seu lado, mesmo sabendo que a batalha contra a doença era inevitável. A situação se tornou ainda mais delicada quando, no início de 2025, Betsy contraiu hantavírus, uma doença rara e grave, transmitida por roedores. Inicialmente, ela começou a apresentar sintomas semelhantes aos de uma gripe forte: febre, dores musculares e dificuldades respiratórias. No entanto, seu quadro piorou rapidamente, levando-a à morte no dia 11 de fevereiro de 2025. A morte de Betsy foi um golpe devastador para Hackman, que, devido ao seu estado avançado de Alzheimer, não conseguiu compreender totalmente o que havia acontecido. Ele permaneceu na casa sozinho, sem conseguir pedir ajuda ou entender que sua esposa não estava mais ali. Nos dias seguintes, vizinhos e amigos próximos começaram a notar que algo estava errado. Hackman não era visto saindo de casa, e o silêncio em sua residência se tornou preocupante. No dia 18 de fevereiro, ele foi encontrado sem vida em sua casa. A investigação sobre a morte de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, gerou grande comoção, tanto entre seus fãs quanto na comunidade de Santa Fé, onde o casal vivia há décadas. O fato de ambos terem sido encontrados sem vida dentro de sua própria casa, sem qualquer sinal aparente de crime, despertou o interesse das autoridades e da imprensa. Desde o primeiro momento, os investigadores se debruçaram sobre os detalhes do caso, tentando entender a linha do tempo dos acontecimentos e as reais causas das mortes. Tudo começou quando um funcionário de manutenção, responsável por realizar serviços na residência do casal, estranhou o fato de não ter conseguido contato com eles por vários dias. O casal era conhecido por levar uma vida discreta, mas Hackman ainda recebia visitas ocasionais e Betsy costumava ser mais comunicativa. Preocupado, o trabalhador resolveu notificar as autoridades locais, que prontamente enviaram uma equipe até a residência. Ao chegarem lá,
Os policiais tentaram contato diversas vezes, chamando por eles e batendo à porta, mas não obtiveram resposta. Um dos oficiais decidiu então olhar pelas janelas e viu o que parecia ser um corpo inerte no chão da sala de estar. Com essa constatação, a porta foi arrombada e foi feita a descoberta chocante. Tanto Gene Hackman quanto Betsy Arakawa estavam mortos dentro da casa. A princípio, as autoridades trataram o caso com extrema cautela. Sem evidências visíveis de arrombamento ou luta corporal, havia dúvidas sobre o que exatamente poderia ter acontecido. Hackman estava sentado em sua poltrona favorita na sala, enquanto Betsy foi encontrada caída perto da cozinha. O fato de um dos cães do casal também ter sido encontrado morto apenas aumentou o mistério. Os outros 2 cães estavam visivelmente abalados, mas vivos. Isso levantou diversas hipóteses, incluindo a possibilidade de intoxicação por monóxido de carbono, envenenamento acidental ou mesmo causas naturais interligadas. O primeiro passo da perícia foi analisar as condições da casa. Uma inspeção detalhada revelou uma pequena fuga de gás no fogão da cozinha, mas os níveis detectados não eram altos o suficiente para serem fatais, descartando assim a hipótese de envenenamento por monóxido de carbono. Paralelamente, a autópsia preliminar indicou que Betsy Arakawa faleceu antes de Hackman. Sua causa da morte foi identificada como síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara, mas mortal, que pode ser transmitida por fezes e urina de roedores. Isso sugeriu que ela pode ter sido infectada sem perceber a gravidade de sua condição e acabou falecendo sem conseguir buscar socorro. O caso tomou um rumo ainda mais complexo quando novas evidências vieram à tona. Uma análise dos registros telefônicos revelou que Betsy havia feito uma ligação para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro, buscando informações sobre um exame de ecocardiograma para Hackman. Isso indicava que ela ainda estava viva nessa data, o que contraria as primeiras estimativas dos legistas, que haviam sugerido sua morte em 11 de fevereiro. Essa descoberta fez com que a polícia ajustasse sua linha do tempo dos eventos. Se Betsy faleceu entre 12 e 13 de fevereiro, Hackman permaneceu vivo por mais alguns dias, possivelmente sem perceber o que havia acontecido com sua esposa. Como ele sofria de Alzheimer em estágio avançado, é possível que ele tenha ficado confuso e desorientado, sem entender a situação ou buscar ajuda. Os investigadores também analisaram os sinais vitais dos animais de estimação. Um dos cães do casal foi encontrado morto, o que inicialmente levantou a suspeita de envenenamento. No entanto, testes toxicológicos não indicaram substâncias letais em seu organismo. A suspeita é que o animal tenha morrido por estresse extremo e desidratação, já que passou vários dias sem cuidados. Os outros 2 cães estavam debilitados, mas sobreviveram. Com essas novas informações, os médicos legistas revisaram as conclusões sobre a morte de Hackman. Sua causa foi oficialmente registrada como insuficiência cardíaca, agravada pela sua condição de Alzheimer. Isso significa que, sem a presença de Betsy para cuidar dele e sem a capacidade de pedir ajuda, seu estado de saúde piorou rapidamente até levá-lo à morte. Esse cenário reforçou a tese de que não houve crime ou interferência externa, mas sim uma sucessão de eventos trágicos. Apesar dessas conclusões, a investigação trouxe à tona algumas questões polêmicas, especialmente no que diz respeito ao testamento de Hackman. Com sua fortuna estimada em mais de 80 milhões de dólares, a ordem dos falecimentos pode ter um impacto direto na distribuição dos bens. O testamento de Betsy Arakawa estipulava que, caso seu marido morresse antes dela, seus bens seriam doados a instituições de caridade. No entanto, como as investigações mostraram que Betsy faleceu primeiro, isso pode influenciar a maneira como a herança será dividida. Os 3 filhos de Hackman, de seu primeiro casamento, podem ser beneficiados por essa mudança na linha do tempo dos eventos. Isso levou os advogados da família a acompanharem o caso de perto para garantir que os desejos de Hackman fossem respeitados. Enquanto isso, a comunidade de Santa Fé e fãs ao redor do mundo lamentaram a perda do lendário ator e sua esposa. Amigos próximos relataram que o casal vivia de forma pacífica e feliz, longe da agitação de Hollywood. Hackman, que já havia se afastado do cinema há anos, aproveitava a tranquilidade de sua casa para se dedicar à escrita e às artes. Sua morte deixou um vazio não apenas no mundo do entretenimento,
mas também entre aqueles que o conheciam pessoalmente. Além disso, uma disputa legal surgiu quanto à divulgação de detalhes da autópsia e de imagens da residência. A família de Hackman entrou com um pedido para impedir que qualquer material sensível fosse tornado público, citando o respeito à privacidade do ator e de sua esposa. Um tribunal concedeu uma ordem temporária para bloquear o acesso a esses documentos, mas uma audiência foi marcada para decidir se essa medida será mantida permanentemente. O caso também reacendeu debates sobre a necessidade de cuidados adequados para pessoas com Alzheimer que vivem sozinhas ou em casais idosos. Especialistas destacaram que essa tragédia poderia ter sido evitada caso Hackman tivesse algum tipo de assistência médica mais frequente. Organizações de apoio a idosos com doenças neurodegenerativas usaram o caso como um alerta para a importância de redes de suporte mais eficazes para pessoas em situações semelhantes. Gene Hackman, por sua vez, teria falecido em 18 de fevereiro devido a complicações cardíacas associadas ao Alzheimer avançado. No entanto, novas informações vieram à tona quando o Dr. Josiah Child, médico de Arakawa, afirmou que ela realizou uma ligação para sua clínica em 12 de fevereiro, um dia após a data inicialmente estimada de sua morte. Segundo o Dr. Child, Betsy havia agendado uma consulta para si mesma nesse dia, mas não compareceu. Ele ressaltou que, durante o contato telefônico, ela não apresentou sintomas relacionados ao antavírus, o que levantou questionamentos sobre a precisão da linha do tempo estabelecida pelas autoridades. A descoberta dessa ligação levou as autoridades a reconsiderarem a cronologia dos eventos. O gabinete do xerife de Santa Fé confirmou que o telefone de Betsy foi utilizado na manhã de 12 de fevereiro para contatar o centro médico Cloudberry Health. Essa informação sugere que ela ainda estava viva nessa data, o que contraria as estimativas iniciais. O Dr. Victor Whedon, patologista forense na Virgínia, comentou sobre o caso, afirmando que a explicação fornecida pelas autoridades era bastante clara e plausível, indicando que Hackman estava gravemente debilitado devido ao Alzheimer e incapaz de lidar com a morte da esposa ou buscar ajuda após seu falecimento. Além disso, o advogado especializado em heranças, David A. Esquibias, destacou que a ordem dos falecimentos influencia diretamente a distribuição do patrimônio do casal. Como Betsy faleceu primeiro, seus bens foram transferidos para o Gene Hackman Living Trust. Após a morte de Gene, os beneficiários desse trust, cujas identidades não foram divulgadas, herdam o patrimônio. Especula-se que os 3 filhos adultos de Jenny, provenientes de um casamento anterior, possam estar entre os beneficiários, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente. O Dr. Heather Jarrell, chefe do Instituto Médico Legal do Novo México, explicou que Hackman, devido ao estágio avançado do Alzheimer, possivelmente não percebeu o falecimento de sua esposa e, consequentemente, não buscou ajuda. Ela observou que, embora não houvesse alimento em seu estômago, não foram encontrados sinais de desidratação, indicando que ele ainda conseguia ingerir líquidos. O xerife Adam Mendoza, responsável pela investigação, afirmou que não havia evidências de crime na residência do casal. Ele ressaltou que a condição debilitada de Hackman, aliada ao falecimento súbito de Betsy, criou uma situação em que o ator ficou desamparado, levando ao seu óbito dias depois. Em suma, as declarações dos especialistas convergem para a compreensão de que fatores médicos e circunstanciais contribuíram para as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa. A complexidade do caso ressalta a importância de uma investigação detalhada e da consideração de múltiplas perspectivas para elucidar eventos tão delicados. Gene Hackman deixou um legado que transcende o cinema. Ele não era apenas um ator brilhante, mas um artista que soube captar a complexidade da condição humana e transmiti-la com autenticidade para as telas. Seu trabalho influenciou gerações de atores, diretores e roteiristas, provando que talento e dedicação podem ser mais poderosos do que qualquer estratégia de autopromoção ou jogo de interesses da indústria. Durante mais de 5 décadas, Hackman construiu uma carreira sólida baseada na versatilidade, no comprometimento e, acima de tudo, no respeito pelo ofício da atuação. Ele nunca buscou ser uma celebridade no sentido tradicional da palavra.
Enquanto muitos de seus contemporâneos navegavam entre escândalos e manchetes sensacionalistas, Hackman se mantinha firme em seu propósito: contar histórias de maneira convincente, verdadeira e impactante. Ao longo dos anos, ele interpretou personagens inesquecíveis, desde o implacável policial Popeye Doyle em Operação França até o imponente Little Bill Daggett em Os Imperdoáveis. Seus papéis eram marcados por profundidade emocional e nuances sutis, fazendo com que cada atuação sua parecesse genuína e inesquecível. Ao contrário de muitos atores que se especializam em um único tipo de papel, Hackman era um camaleão. Ele transitava com naturalidade entre o herói e o vilão, entre o mocinho simpático e o antagonista cruel, sempre adicionando um toque humano aos personagens que interpretava. E essa versatilidade era um dos principais motivos pelos quais seu trabalho ressoava tanto com o público. Seus colegas de profissão sempre destacaram sua dedicação e profissionalismo no set de filmagens. Ele não era do tipo que fazia exigências extravagantes ou se comportava como uma estrela mimada. Pelo contrário, Hackman era conhecido por sua ética de trabalho rigorosa e por sua simplicidade. Ele chegava cedo, conhecia suas falas e se entregava completamente a cada cena, sem precisar de métodos teatrais para se conectar com seus personagens. Essa abordagem prática e eficiente ajudou a moldar sua reputação como um dos atores mais confiáveis e respeitados da indústria. Mas seu legado vai além dos prêmios e do reconhecimento. Ele também mostrou que é possível construir uma carreira de sucesso sem abrir mão da vida pessoal e da integridade. Hackman sempre fez questão de proteger sua privacidade e evitar os excessos de Hollywood. Diferente de muitos colegas, que passavam a vida sob os holofotes, ele preferiu uma existência mais tranquila e discreta.